Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar da Série B 2024, que teve finalmente a sua 26ª rodada encerrada, a 7ª do retorno. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal para participar aqui com a gente. E é isso, pra gente dar uma analisada aí na 26ª rodada do Brasileirão da Série B. Daqui em diante, faltam 12 rodadas pro fim do campeonato. Aí a gente vai conhecer os 4 que sobem pra Série B, os 4 que vão cair pra Série C. Na verdade, os 4 que sobem pra Série A, né? E os 4 que vão pra C. Na sexta-feira, rodada toda no fim de semana, sexta, sábado e domingo, Novo Horizontino venceu o Botafogo por 2-0. Novo Horizontino nessa arrancada espetacular, desde mais ou menos a 10ª rodada, né? O Novo Horizontino começou a crescer muito no Brasileirão. Hoje é líder, com 1 ponto na frente do Santos, que também venceu no fim de semana e deu uma encostada, mas o Novo Horizontino numa tocada bem forte na liderança. O Goiás venceu o Avaí pelo placar de 2-1. Vitória importante para o Goiás, e a Ponte Preta levou 4-1 do Ituano no Moisés Lucarelli. O Ituano, melhor campanha do retorno fora da zona do rebaixamento. No sábado, o Brusque venceu o Vila Nova pelo placar de 2-1 lá no 3-1, né? No Gigantão das Avenidas. O Paysandu fez 2-1 para cima do Guarani, vitória de virada. Jogo muito bem jogado, jogo com uma cara de decisão mesmo. Os dois times muito empenhados ali na vitória. Foi um jogo bem laicar. Primeiro tempo mais do Guarani, segundo tempo mais do Paysandu. Vitória de virada, que fez com que o Paysandu primeiro quebrasse o jejum, né, de 9 jogos sem vencer na Série B, quase 2 meses, e fizesse o time, claro, abrir vantagem lá para a zona do rebaixamento, dar uma respirada nessa reta final, embora a Chapecoense tenha vencido, tenha chegado a 28, o Paysandu só está a 2 pontos à frente agora, tinha aberto essa vantagem aí de 4 pontos, agora só 2. Também no sábado, Mirassol e Amazonas empataram por 0-0, Amazonas 6 jogos sem derrota, vai consolidando a sua situação no campeonato, por enquanto no meio da tabela, mas dá ainda para sonhar sim com o G4, ele está nesse momento 6 pontos atrás do quarto colocado, que agora é o Sport, e o Mirassol segue dentro do G4 em terceiro lugar. Nesse domingo tivemos o encerramento da rodada, a vitória do Santos por 2-1 para cima do América, vitória justa, o Santos vice-líder do campeonato e vai tentando aí ter vantagem aí em relação ao quinto colocado, sobretudo nesse momento. São 4 pontos de frente, Santos chegou aí a 47 pontos, né? 46 pontos, e o quinto colocado tem 42, o América perde essa oportunidade de se aproximar mais do grupo dos 4 melhores. O Operário de virada na reta final, lá no Germano Krieger, 2-1 para cima do Curitiba, o Operário quebrando aí uma sequência sem vitórias, e o Curitiba agora já 3 jogos sem vencer no campeonato. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Ceará por 2-1, segunda vitória seguida da Chape, e bom destacar, 6 jogos sem derrota, né? Chape que vem fazendo um campeonato muito ruim de zona do rebaixamento, mas nos últimos 6 jogos conseguiu 2 vitórias e 4 empates. O Ceará perdeu uma boa oportunidade de entrar no G4. Se tivesse vencido o jogo, seria a 4ª colocada. O Ceará teria ultrapassado o Vila Nova e não o Sport, que se deu bem. Além de vencer o CRB por 2-0, entrou no G4 e também, se aproveitando aí do tropeço do Ceará, conseguiu ultrapassar o Ceará e também o Vila Nova para ser 4º colocado, como a gente vai ver na classificação da Série B, com o Tigre do Vila bolado aqui emoldurando o vídeo. Novo Horizontino liderando com 47, 1 ponto na frente do vice-líder, o Santos, que tem 46. É uma gordurinha que Santos e Novo Horizontino têm em relação ao quinto colocado, né? Ou seja, de quem o primeiro fora da zona de classificação, nesse momento o Vila. Novo Horizontino 5 pontos de frente, Santos 4 pontos de frente. É uma vantagem de respeito, mas não é definitiva, né? Tem 12 rodadas ainda pela frente, uma vantagem que representa pouco, mas é melhor do que não ter nenhuma, né? Novo Horizontino e Santos nas 2 primeiras colocações. Terceiro lugar, o Mirassol, 43, ficando um pouquinho para trás nessa disputa pela liderança, mas ainda gravitando por ali, tem 43, e o mais importante, permanecendo no G4. Aliás, o Mirassol já completou 7 rodadas dentro do G4 de maneira consecutiva, né? Quarto lugar, novo quarto lugar, mudança no G4, o Sport, 42 pontos, leva vantagem para o Vila Nova no saldo de gols, 8-0. O Sport é o novo 4º colocado. E olha que o Sport tem um jogo a menos, né? Então um potencial aí na igualdade em jogos do Sport é chegar a 45 até, no máximo, né? Ou seja, ele poderia ser terceiro, ele tem a terceira melhor campanha por pontos perdidos. Na sequência, quinto lugar, o Vila Nova, depois de 6 rodadas no G4, perde esse posto com a derrota que teve
nessa rodada, nesse fim de semana, tá com 42, saldo 0, perde no saldo, como a gente já comentou. Sexto, o Ceará, 39, perdeu uma grande oportunidade ao ser derrotado pela Chapecoense. Se tivesse vencido, ele seria o quarto colocado, teria chegado a 42, nesse momento ele tem saldo 8, ele teria mais do que isso com a vitória, né? Ele tinha saldo 9, ou seja, ele iria estar com saldo 10 para cima, né? Sétimo lugar, o América Mineiro, 38, perdeu também para o Santos, e uma grande oportunidade de se aproximar do grupo das 4 melhores equipes e do Santos, que era o próprio adversário, né? O Santos entrou nesse jogo com uma vantagem de 5 pontos e acaba saindo com 8 de frente em relação ao Coelho. Oitavo lugar, o Avaí, 37 pontos, tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos, não é um bom momento para o Leão da Ilha, o Leão Azul, né? Nono lugar, o Goiás, tem 36 pontos, venceu o Avaí, tá com 36 agora. Décimo lugar, o Operário, voltando a vencer pela Série B, 36 também. O Operário não vem bem no retorno do campeonato, a gente vai ver a classificação do segundo turno já já. O Operário buscando recuperação para voltar a brigar por G4, o Operário que já esteve entre os 4 primeiros, principalmente no início do campeonato, 10 primeiras rodadas, né? 11º lugar, o Amazonas, tem 36, o Amazonas tem uma vitória a menos do que o Operário, por isso aparece na sequência. 12º, Curitiba, tá com 34. 13º lugar, o Curitiba acabou perdendo, né? Pro Operário de virada na reta final, poderia estar com 37, uma derrota bem sofrida, né? Curitiba 8 pontos atrás do quarto colocado. Botafogo de Ribeirão Preto tem 30, 14º lugar, o Paysandu também tem 30, tem uma vitória a menos do que a Pantera. O Paysandu quebrando o jejum de 9 jogos sem vitória, voltando a vencer. Se não tivesse vencido, estaria na zona de rebaixamento nesse momento. 15º lugar, a Ponte Preta com 29, uma das piores campanhas do retorno, ainda não venceu nessa segunda metade de campeonato. 16º lugar, o Ituano, tem 28 pontos, melhor campanha do retorno, são 5 vitórias em 7 jogos. Zona de rebaixamento tem a Chapecoense, que também vive um bom momento, 28 pontos, 6 jogos sem derrota, mas tem 2 vitórias a menos do que o Ituano. 18º lugar, o CRB, tem 26, 19º, Brusque, também 26, mas com uma vitória a menos do que o Galo, da Pajuçara. E lanterna, o Guarani, 21, Guarani ficando para trás, 7 pontos atrás do 16º colocado. Então, zona de rebaixamento com Chapecoense, CRB, Brusque e Guarani, mas é bom destacar aí tanto o Ituano quanto o Chapecoense, que estão num momento positivo dentro do campeonato, e o Paysandu também precisa continuar essa recuperação de pontos, ficou 9 jogos sem vencer, isso não pode se repetir, caso aconteça de novo, provavelmente o Paysandu vai entrar na zona do rebaixamento, então fica essa lição para o Paysandu começar a vencer. E o grande lance do campeonato é que está muito equilibrada essa disputa, tanto para subir quanto contra o rebaixamento. Aqui a classificação do segundo turno, com a liderança, são 7 rodadas, né? Liderança do Ituano, 15 pontos, 5 vitórias e 2 derrotas. É o melhor time do retorno. Ituano, que foi tão mal, né, no primeiro turno, começa muito bem o segundo. Novo Horizontino, o líder do campeonato aqui, é vice-líder com 14, 12 pontos para o Sport, deu um salto, estava em 11º aí no retorno, com a vitória que teve, pulou, aliás, o Sport 3 vitórias seguidas, né? 12 pontos. O Avaí vem na sequência em quarto, também com 12 o Vila Nova é o quinto, Santos pula para sexto, 7º lugar o Amazonas, também com 12 pontos. 8º lugar o Goiás tem 11, também 11 pontos para Mirassol e Curitiba, que é o 10º colocado, diferença aí sempre no saldo de gols. Na sequência, 10 pontos para Guarani e Ceará, 9 pontos para Chapecoense, que é a 13ª, 8 pontos para o América Mineiro, vai muito mal no retorno, o América para um time que ainda acredita, né, em acesso. Botafogo também tem 8, Brusque e Operário 7, Paysandu 6, Ponte Preta 3 pontos, CRB 1 ponto só. Ponte Preta e CRB, as únicas equipes que não venceram no retorno. Principais artilheiros da Série B, Caio Dantas, do Guarani, ele tem 9 gols marcados. Anselmo Ramon, do CRB, aparece com 8. Também 8 gols pro De La Torre, centroavante do Mirassol. E fechando a lista, finalmente, o Eric Pulga, do Ceará. Este foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrada a 26ª rodada, a 7ª do retorno. Você gosta desse tipo de vídeo? Então deixa o seu like pra gente acompanhar toda essa marcha da Série B daqui até o mês de novembro, quando se encerram os trabalhos.